Essas redes sociais andam extremamente chatas ultimamente, não é verdade? Daqui a algum tempo, elas vão até passar a ser chamadas de redes antissociais. Começando pelo YouTube. É lógico que tem muita coisa boa, da maior utilidade, mas existe também aquela praga que já tem nome, os haters. São aqueles sujeitinhos ou sujeitinhas cagões ou cagonas que usam um perfil falso para xingar e dizer um monte de imbecilidades. Ou seja, uns desocupados parasitas que não fazem nada na vida além de encher o saco. O pior é isso mesmo, é que eles só dizem merda. O nosso problema é que tudo no Brasil passou a ser em inglês. Porque no Brasil eu acho que eles deveriam ser chamados simplesmente de bostas. Bom, quem ainda é viciado na língua inglesa pode até adaptar para bosters, se for o caso. Mas que é um bando de imbecis, isso não tem dúvida. Só que o YouTube, como não é bobo nem nada, e sabe que os bosters abundam, possibilita uma forma de bloquear esses debilóides. E assim podemos dar um pé na bunda dos haters que falam bosters. O Facebook é outro que já se transformou na plataforma do ódio para muita gente. Principalmente depois da crise política, virou uma peleja entre os contra e os a favor de qualquer coisa. Aí as pessoas se xingam, se ofendem, porque também tem gente que francamente passa dos limites. Todo mundo fala de política como se os profissionais de política fossem inocentes, quando se sabe que em política não existe inocente. O político profissional é cobra criada e tem gente que ainda vê pureza neles. Principalmente quando o sistema político é contaminado por vícios, por regras que se destinam a proteger e a perpetuar os poderosos de sempre. Nesses casos, a política se transforma em coisa suja e ainda tem gente que não compreende que qualquer ação política tem alguma coisa por trás, algum interesse, alguma jogada, alguma manobra. É lógico que existem as exceções, mas o problema é que nunca dão valor às exceções. Quem nunca leu Maquiavel conta com uma tentativa mais recente de entender um pouco como funciona a política nos países que não se protegem tanto contra a canalhada. Recomendo que assistam a série House of Cards, que numa adaptação melhor para o Brasil poderia ter o título de Quem Dá as Cartas. Eu não sou de indicar filmes não, mas quem não entende também de jogo de poder e de como a ambição política pode subir a cabeça e transformar os ditos moralistas em cínicos da pior espécie, deve assistir ainda a série Billions. Isso fica mais evidente no finalzinho da temporada que se encerrou agora, mas está no ar evidentemente. Mas chega de indicação, até porque eu não sou nenhum representante dessas redes de filmes. Só indico aqui porque essas séries são boas mesmo, principalmente para quem não entende esses dois universos. Bom, mas todo mundo acaba perdendo a paciência. Eu também às vezes perco, confesso. Principalmente com quem defende ditadura, porque acha que política vai virar coisa limpa se ninguém ficar sabendo o que acontece. Entre outros inúmeros defeitos das ditaduras, é lógico. Mas eu não vou mais perder tempo com esse tema, porque já fiz vários vídeos sobre isso e os links para quem quiser assistir estão nas anotações, logo ali depois que você clica em mostrar mais. A moda agora é discutir política metendo pau em pessoas que o xingador não viu nem se pronunciarem, ou em quem o xingador não leu, ou até nas pessoas que assumem uma posição esclarecedora sobre o que disseram e agora vêm a público, mas nunca são ouvidas porque todo mundo já tem uma imagem petrificada daquela pessoa e não quer mais nem ver nem ouvir ela falar de nada. Isso é lógico, sem contar os que dividem eternamente os debates entre esquerda e direita, ou que chamam de esquerdopata quem diz algo que os incomoda. Aliás, são esses, coincidentemente, que chamam todo mundo de petista por não acreditarem nas coisas que eles acreditam ou não defenderem o que eles defendem. Em resumo, os que chamam todo mundo de esquerdopata ou de petista são iguais aos ditadores, que chamavam todo mundo de comunista para se referirem aos que eram contra os absurdos cometidos pela ditadura. São, portanto, xingadores amantes da ditadura, filhotes da ditadura, que merecem, como nós já dissemos incansavelmente, o mais veemente repúdio. Porque pode até ser que não exista política pura ou político inocente, mas certamente em muitos países existem políticos e política, pelo menos não tão suja, a ponto de possibilitar, com essa política menos suja, que o país tenha progresso e mais justiça social. Entre outras coisas, lógico. Sim, porque ao contrário do que dizem, não é tão difícil assim fazer um país dar certo. Para isso,
É preciso, sobretudo, descontaminar a política de modo que ela se transforme, ao menos, em um mecanismo que não se reduza a algo destinado a produzir apenas privilégios e conservar interesses pessoais ou até acumular mais. E isso é possível, tanto que existem países bons e países ruins. Existem países ricos e países pobres. Existem países com igualdade de oportunidades e outros que não têm nada disso. E é por isso que pode-se dizer que sim, a política pode ser pelo menos, se não totalmente limpa, ao menos não tão suja o suficiente para que possa proporcionar coisas melhores e viabilizar um país melhor. Por isso é que temos que reconhecer que a crise no Brasil não é econômica. A crise no Brasil é moral, é política. Crise essa que causa tantos transtornos na economia porque a nossa classe política é de baixíssima qualidade. Então, o que se precisa no Brasil, em primeiríssimo lugar, é de uma reforma política, porque não adianta nada mexer na economia se não corrigir a política e se não se moralizar a política, porque tudo vai se repetir incansavelmente. Ou será que não é isso que está acontecendo desde que o Brasil foi descoberto? É um histórico de crises, de golpes militares, de ditaduras que geram ilusões e de planos econômicos que nada resolvem, ou que só resolvem temporariamente, porque a política ruim sempre está por trás disso tudo. Então, aparentemente conserta hoje, na verdade para livrar a cabeça dos eternos privilegiados, para estourar de novo na cabeça de quem já não tem nada, e que são esses, na verdade, os que sempre pagam a conta com suor, lágrimas e muitas vezes com sangue ou com a própria vida. Portanto, se você é um brasileiro que quer ver um Brasil melhor, não lute por reformas econômicas, por reforma da Previdência, por reforma tributária, por reforma trabalhista. Se você é um brasileiro que quer ver o Brasil dar certo, lute em primeiríssimo lugar por reforma política séria, com a participação dos brasileiros num amplo debate democrático. Porque se isso acontecer, tudo vai melhorar.